igreja, eu saúdo a igreja com a paz de Cristo Jesus. Desejo uma boa noite de quarta-feira a todos também, que todos tenham uma noite de descanso, de paz, de muita alegria no Espírito e muita presença do soberano, do nosso Pai eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que todos possam ser agraciados nessa noite pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, o Espírito que nos guia nos dias de hoje, nos levando e nos trazendo de volta aos nossos lares. Ele nos leva para os nossos trabalhos, mas também nos conduz de volta para as nossas casas em segurança. Amém? Eu queria já pedir para a igreja deixar a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Amém? Deixa aí aberto. E queria te convidar, você que não é inscrito no canal, se inscrever em nosso canal. É de extrema importância você se inscrever nesse canal, porque aí você vai nos ajudar a ter uma autonomia junto ao YouTube, vai fazer com que o YouTube ele eleve o nosso canal para outras pessoas. Eu te convido também a compartilhar as palavras, ver aí com seus amigos, convide, compartilhe, chame para participar desse corpo de Cristo, e vai ser bênção para a vida dos seus amigos, para a sua vida, para a vida da Igreja Batista Amor e Fé. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente nessa noite. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos e pedimos a Ti, Senhor, por esta noite, por este culto, por esta palavra. Senhor, que seja o Teu Santo Espírito, ó Pai, conduzindo essa ministração, que não seja, Senhor, apenas a minha voz, mas seja a voz do Senhor. Pai, como eu ouvi, Senhor Deus da glória, hoje, Senhor, Teu servo falando sobre a Tua palavra, que quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos ouvindo o Senhor falar. Então, Senhor, não vai ser somente a voz do André, não vai ser somente a minha voz, não. Vai ser a voz do Senhor que vai estar ecoando nesta noite. Eu peço a Ti, ó soberano Deus, que essa voz ecoe com poder, Senhor, que emana do Teu trono. E que vidas venham ser restauradas, vidas venham ser curadas, que vidas venham ser mudadas. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa noite com toda sorte de bênção, com toda sorte de saúde, com toda sorte de paz. Visita, Senhor, em nome de Jesus, os enfermos, Senhor, os encarcerados. Visita, Senhor Deus da glória, aqueles que estão, Senhor Deus da glória, em alguma batalha espiritual, aqueles que se encontram, Senhor, amarrados na cadeias espirituais, acorrentados, Senhor, por Satanás. Visita eles nessa noite e liberte essas vidas. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas suplicamos pela Tua presença em nós. Pai, o que mais queremos, Senhor, é ser tocado por Ti. O que mais queremos é ser visitado pelo Teu Santo Espírito e assim ser afetados pelo Teu poder. Senhor, nos visita, Senhor. Visita, Senhor Deus da glória, a cada mãe que clama agora, a cada pai que chora. Senhor, a cada filho, Deus, que clama, papai, a cada irmão, a cada irmã. Senhor, visita as famílias, Senhor, que choram as suas perdas, mas, Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre esta nação, sobre nossas vidas, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, uma unção de cura, de libertação, de transformação, para que o Teu nome, ó Deus Pai, seja glorificado. Senhor, nós temos certeza, Senhor Deus da glória, que o Senhor não precisa mostrar nada para ninguém, o Senhor não precisa provar nada a ninguém, mas suplicamos a Ti, pelo Teu poder que cura, que liberta e que transforma, porque necessitamos da Tua libertação, necessitamos do Teu poder, necessitamos da Tua graça, necessitamos da Tua infinita misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, visita a nossa pastora, visita, Senhor Deus da glória, missionária, visita em nome de Jesus todo o corpo da Igreja Batista Amor e Fé. Deus, em nome de Jesus, toma nas suas mãos. Assim eu te louvo
e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria meditar com os irmãos aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 12. Vai dizer assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados, achando-se presente Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aleluia. Até aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Esses discípulos, eles recebem uma orientação de Jesus pós a ressurreição. Jesus, ele é crucificado, ele é morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita e ele aparece aos irmãos. Num período de 40 dias ele vinha aparecendo, dando muitas provas de que ele estava vivo. E nessa noite, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é para isso, é que ele não morreu, ele não está morto na verdade. Jesus, ele morreu na verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E assim como ele deu provas a eles que ele estava vivo, eu digo para vocês que ainda hoje Jesus vive. Ele vive em nosso meio, ele vive conosco. Jesus vive em teu coração, Jesus vive no meu coração. Jesus está vivo, ele não está morto. Amém? Então, num prazo de 40 dias, ele aparece para eles dando muitas provas de que estava vivo. E uma das coisas que ele diz para eles, a orientação que ele dá a eles, é de que eles não saíssem de Jerusalém. Ele diz assim, versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes, versículo 4 do capítulo 1, tá? A certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Até aqui, irmãos. Então, ele dá essa ordem, né? Ele diz para que eles não saíssem de Jerusalém, mas alguns deles ali perguntam se é aquele tempo que ele iria restaurar o reino de Israel. E ele dá uma resposta, e em seguida ele lhe respondeu, e ele lhe responde dizendo que não competia a eles saberem de datas, né, estabelecidas pelo Pai. E assim também a nós, primeiro eu quero tratar desse assunto aqui, assim também como nós, haverá coisas que não vai competir a nós saber, não vai ter como saber, não vai ter como nós destrinchar ou descobrir o que vai acontecer, ou por que aconteceu, ou por que não deixou de ocorrer, ou por que ocorreu aquele fato, porque isso pertence somente ao Deus Pai, o Supremo, aquele que é onipresente, onipotente, onisciente, o Deus que é todo poderoso. Então haverá coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir decifrar, vai haver coisas que nós vamos ficar sem resposta, porque isso pertence somente ao Pai, o Celestial, que estabeleceu pela sua autoridade todas as coisas. Então, quando Jesus ele dá essa ordem para os seus discípulos, que eles não saíssem de Jerusalém, para que a promessa viesse a se cumprir, essa ordem ela ainda vale para os dias de hoje. Mas como assim, presbítero André?
Como que ela vale para os dias de hoje se nós não estamos em Jerusalém, se nós não estamos lá na terra de Israel, se nós não frequentamos o Monte das Oliveiras? Não, nós estamos hoje em Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, mas essa ordem nos pertence a nós da seguinte forma, em sentido de oração. Para que venhamos ter a evidência completa do Espírito Santo em nós. Porque, irmão, você vai ver aqui que eles vêm, andam cerca de 1 quilômetro, vão para os aposentos onde eles estavam hospedados, chegam ali, se reúnem ali, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, o Zelote, Judas e o Judas, filho de Tiago, e todos aqueles que... E todos eles se reuniam sempre em oração. Olha só, eles se reuniam sempre em oração. Eles não deixavam de orar. O que Paulo vai dizer lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, não me lembro o versículo, mas ele diz, orai sem cessar. Nós precisamos de estar em constante oração para que o Espírito Santo ele venha se mover em nós, ele venha trabalhar em nós. Nós precisamos não só estar em oração, clamando, pedindo por poder, mas precisamos chorar diante desse Deus Supremo, diante do Espírito Santo, e pedir para Ele que Ele venha nos tocar, pedir para Ele que Ele venha nos moldar, pedir para Ele que Ele venha perdoar os nossos pecados. Nós precisamos, na verdade, diante de Deus hoje, prostrarmos aos pés do Senhor e chorar diante dos pés do Senhor, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Irmão, nós só veremos milagres acontecer, só veremos coisas sobrenaturais ocorrer a partir do momento em que começarmos a nos doar em oração, nos doar em vida e verdade, em espírito e em verdade a Deus. Porque quando eu digo em vida e em verdade é porque muitas das vezes nós só doamos metade. Não é o que Deus quer, Deus não quer metade. Muitas das vezes nem metade a gente doa. A gente doa só 10%, só é o dia de domingo e ponto. É 10%. Eu vou doar só o domingo, eu estou na igreja. Beleza, é o dia inteiro. Se deixar, nós vamos ficar. Muitas das vezes tem gente que não quer nem ficar nem o dia inteiro. Quer chegar ali às 6, cultuar até às 8, às 9 no máximo e correr para o celular. Ou então chegar lá às 8 da manhã, na escola dominical, acabou a escola dominical, vem o culto, acabou o culto meio-dia, vou para casa almoçar e depois eu vou aproveitar o restante do meu domingo. Mas aproveitar de que forma? Vou para o meu futebol, vou para um programa familiar, eu vou assistir um programa de TV, meu irmão, não. A gente precisa mudar, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos de ser constante na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele diz, não se ausente de Jerusalém, não saia de Jerusalém. Jerusalém hoje somos nós, irmãos. Nós somos a casa de Deus. E muitas das vezes nós esquecemos disso e na verdade nós nem permitimos que Deus permaneça. Porque nós saímos e vamos para os nossos afazeres, para os nossos deleites, e esquecemos de que tem um Deus querendo ser adorado, de que tem um Deus querendo fazer proezas em prol das nossas vidas e através das nossas vidas. Tem um Deus querendo operar milagres através de mim, através de você. Tem um Deus querendo ver o cego enxergar através da sua e da minha vida. Tem um Deus querendo anunciar boas novas através da minha boca e da sua boca. É necessário hoje que nós, como igreja do Senhor, nós venhamos nos doar em constante oração. Para quê? Para que nos doar em constante oração? Para ser revestido de todo poder que emana de Deus, ou seja, todo poder que vem de Deus através do Espírito Santo, o Consolador, para que esse mesmo Espírito venha realizar obras que nós não somos capazes de fazer, obras que nós não temos capacidade de realizar, que só o Espírito Santo de Deus pode. Obras de libertação,
obras de transformação, de restauração, obras de milagres. Não tem jeito, só o Espírito Santo pode fazer, só Deus pode fazer isso. E muitas das vezes nós não entendemos, nós queremos fazer da nossa vontade, da nossa maneira, e não chegamos a lugar algum, porque nós estamos muitas das vezes, não que estejamos vazios, mas as nossas reservas do poder do Espírito Santo não está completa. Presta bem atenção, Jesus ele vai dizer no livro de Mateus que há demônios que só vai sair através do jejum e da oração, e não tem jeito. Para isso acontecer é necessário santificação, é necessário oração. Então nós precisamos de orar, nós precisamos de santificar as nossas vidas, nós precisamos de ler palavras para que venhamos obter resultados extraordinários, não porque somos merecedores, mas por causa da misericórdia de Deus, porque Deus quer ver, né, uma igreja transformada. Deus quer ver o Cantagalo, Rio de Janeiro. Deus quer ver a igreja dele transformada. Não só a igreja dele, mas a sua comunidade, o seu vizinho, o seu patrão, as pessoas que estão à sua volta. Isso só vai acontecer, irmãos, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E não se engane, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é só falar em mistério, não é só falar em língua. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é realizar obras que não conseguimos realizar com os nossos braços, com nós mesmos. É ver obras ser realizadas através de nós. Ser cheio do Espírito Santo também é dar um bom testemunho, é mostrar para o seu vizinho, é mostrar para as pessoas que estão à sua volta que há um Deus em sua vida. Ainda que você não ministre, ainda que você não pregue, mas através do seu testemunho de vida as pessoas vão falar, realmente tem um Deus verdadeiro na vida desse homem e dessa mulher. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é fazer como Pedro fez quando ele vem aqui no capítulo 3, quando ele vai entrando na porta da Formosa, quando ele vai ali para cultuar ao Senhor, ele se depara com aquele homem mendigando ali, pedindo esmola. E Pedro diz para aquele homem, olha para mim, eu não tenho, cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Aqui Pedro ele já está revestido de todo o poder, aqui ele já está revestido de toda a ousadia do Espírito Santo. Ele está cheio do poder, porque ele orou, ele creu, ele se converteu de fato e verdade, ele nasceu de novo da água e do Espírito, e o Espírito Santo tomou Pedro de tal maneira que Pedro passou a realizar as mesmas obras que Cristo realizou. Cristo não fez o cego enxergar? Aleluia! Cristo não fez o surdo ouvir, ele não fez o coxo andar. Agora vem Pedro, e Pedro diz, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levante e ande. Irmãos, isso é possível acontecer através da sua e da minha vida. O que precisamos, o necessário para que isso aconteça, é que venhamos nós nos revestirmos de todo poder, todo o poder que emana de Deus. Ou seja, é buscar o Espírito Santo, é confessar os nossos pecados, é confessar diante de Deus, chorar, pedir a Ele, buscar Ele, é empadar o Senhor. De tanto pedir, mas não pedir por bens materiais, não, é pedir pela presença dele em nós, é pedir perdão pelos nossos pecados, é pedir, Senhor, me encha com o teu Santo Espírito, Senhor, me visita nessa noite, Senhor, me visita com arrependimento, Senhor, me visita com o teu poder. Irmão, nós precisamos, nesse ano de 2021, mudar as nossas vidas. Mudar, quando eu digo, é abrir mão de muitas coisas e viver uma vida para o Senhor. E aí, continuando a palavra, você vai ver outros homens aqui, como Estevão também, que depois desses acontecimentos, dos ocorridos, ele, cheio do poder do Espírito Santo, ele traz uma pregação, uma ministração, uma exposição bíblica.
falando a respeito do mestre, né? Ele vem desde o início, desde a criação, ele vem, e aí aquele homem é apedrejado. Mas uma coisa ocorre que me chama a atenção, é que ali quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o alto e ele diz: Senhor, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. O melhor de tudo é ele dizer que ele via os céus abertos e o Filho do Homem à destra do Pai. Aleluia. Isso é glorioso, irmãos. E nós podemos hoje vivenciar isso. É claro que hoje nós temos a liberdade de ministrar. Nós temos a liberdade de proclamar esse evangelho em qualquer lugar. Nós não sofremos perseguição como eles sofreram. Nós não sofremos de forma alguma como eles sofreram no capítulo 4, quando eles são levados diante do sinédrio ali, e eles são ali amedrontados, eles são acuados, e eles oram ali, eles dizem: ó, não compete respeitar vocês, antes respeitaremos a Deus, obedeceremos a Deus, não obedeceremos a vocês. Irmão, muitas das vezes nós obedecemos o homem que é falho, mas não queremos obedecer o Pai Celestial. E para que você seja um homem cheio de poder, para que você seja um homem cheio do Espírito Santo, você precisa obedecer o Pai Celestial. Você precisa obedecer o Pai que te criou, que te formou, que te escolheu. E muitas das vezes também nem o homem nós queremos respeitar, né? Se nós não respeitamos a autoridade espiritual que está sobre nossas vidas, que Deus colocou sobre nossas vidas, como é que nós vamos obedecer aquele que nós não vemos, aquele que nós, né, dizemos que amamos, professamos ele, mas nós não conseguimos enxergar? Para isso, irmãos, para você obedecer ele, muitas das vezes você vai ter que obedecer o seu líder. Para você obedecer a ele, muitas das vezes você vai ter que renunciar aos seus desejos, o desejo da sua carne, o desejo do seu coração, para você entrar em obediência ao Deus Supremo. Então, irmãos, para que nós não venhamos passar por algum tipo de vergonha, como aqueles homens daqui de Atos, aqueles 3 homens que chegaram diante de um demônio e falaram: em nome do Deus de Paulo, nós te amarramos, te repreendemos, expulsamos tu em nome do Deus de Paulo, saia. E aquele demônio diz para eles: peraí, Paulo eu sei quem é, conheço, Jesus também eu conheço, quem são vocês? Quem é vocês? E aquele demônio cai de pau em cima daqueles homens, de tal modo que deixam eles nus. Eles saem dali espancados, e toda aquela cidade é acometida de tal temor, irmãos, porque eles viram que havia um Deus operando através da vida de Paulo, que havia um Deus que operava milagres, que operava maravilhas. Irmãos, nós hoje, né, em 2021, nós precisamos mostrar para o povo, ou melhor, anunciar para o povo que há um Deus que realiza milagres, que há um Deus que opera em nossas vidas, que há um Deus que prometeu uma vida e uma vida em abundância, uma vida eterna para nós. Irmãos, se nós não abrirmos mãos de nossas vidas, se nós não nos dedicarmos, melhor dizendo assim, porque quando eu falo abrir mão, às vezes soa meio pesado para algumas pessoas, e as pessoas acabam ficando meio insatisfeitas, mas vou dizer assim: se nós não nos dedicarmos à oração, se nós não nos dedicarmos à santificação, se nós não nos dedicarmos à leitura da palavra, irmãos, em nome de Jesus, eu te digo com 100% de certeza que nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós sempre viveremos frustrados, porque nós nunca vamos viver o sobrenatural de Deus. Quer conhecer a Deus? Se prostre na oração. Quer conhecer a Deus de fato e verdade? Se prostra em adoração, em santificação. Quanto tempo, irmão, você não tira uma noite de oração, uma vigília de oração? Quanto tempo você não tira um dia de jejum?
Quanto tempo, irmão, você não jejua somente pela tua vida espiritual? Porque muitas das vezes nós só queremos jejuar, e eu só quero jejuar somente pelas vitórias, somente por aquelas coisas que eu desejo conquistar. Eu quero conquistar, eu quero ganhar, eu quero viver isso aqui, então eu vou jejuar por isso. Senhor, me dá, me dá, me dá. Eu quero isso, e aí muitas das vezes não acontece e eu fico frustrado. Orei tanto, jejuei tanto, o Senhor não realizou. Muitas das vezes, irmãos, o que o Senhor quer é que eu venha jejuar, né, pela minha vida, dizendo: Senhor, perdoe o meu pecado, perdoe a minha falha, me perdoe porque ontem eu errei, me perdoe, Senhor, porque eu vivo nesse corpo que é corruptível, e através, Senhor, desse corpo corruptível eu tenho cometido atos que não glorificam o Teu nome, então perdoe o meu pecado. Mas não, muitas das vezes o desejo da carne, o desejo da conquista fala muito mais alto, e eu jejuo dias e dias por algo que eu quero muito. Às vezes eu te convido a você jejuar pela santificação da sua vida. Hoje eu te convido a jejuar pela presença do Espírito Santo em você. Pedir a Deus: Senhor, toca-me. Senhor, me visita hoje aqui. No teu louvor, venha me visitar hoje aqui. Queime em mim, arde em mim o teu poder, que o meu coração arda em chamas, pelo desejo de sentir a tua glória, o teu poder em mim. Vamos clamar ao Senhor: Senhor, venha nos visitar hoje aqui, venha, Senhor, nos tocar, toca a minha alma, toca o meu espírito, muda, Senhor, me transforma, renova em mim as suas forças. Oh, aleluia! Vamos pedir ao Senhor para que Ele traga um renovo em nós, para que nós não venhamos mais entrar por caminhos que nos leve à perdição, ou por caminhos que nos distanciem de Deus. Na verdade, hoje nós precisamos de nos aproximar de Deus, e só vamos nos aproximar de Deus em oração. Em oração, precisamos urgentemente nos dedicar à oração. Você quer ver a vida do teu filho transformada? Jejum e oração. Você quer ver o seu filho hoje tocando na banda da igreja ou pregando o evangelho? Jejum e oração. Sustente ele em oração. Você quer ver a sua casa servindo ao Senhor? Jejum e oração. Você quer dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Jejum e oração. Seja você o esteio, seja você a coluna central. Perdão, a coluna central é Cristo, mas seja você a coluna de sustento em oração. Fique as estacas, largue as suas tendas. Não seja só eu, que não seja só eu, que não seja só você, que não seja só eu em meu lar, que não seja só você em seu lar, que seja a minha casa e eu servindo ao Senhor. Que seja você e sua casa servindo ao Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e deixo essa palavra para a sua vida. Quer ser cheio do poder de Deus? Jejum e oração. Quer ver milagre acontecer? Aleluia! Jejum e oração. Oh, aleluia! Orai sem cessar. Orai sem cessar. Clame sem cessar. Pede ao Senhor sem cessar. E pedir, que eu digo, Senhor, visita-me, como eu já falei. Senhor, batiza-me com o teu Santo Espírito. Senhor, me encha de evidência do Espírito Santo hoje, em pleno ano de 2021. Eu quero ganhar os meus, eu quero ganhar a minha vizinhança, eu quero ganhar a minha comunidade, eu quero ganhar os meus, eu quero ganhar aqueles que estão à minha volta. Senhor, eu quero ganhar quem o Senhor trouxer a mim. Irmão, muitas das vezes nós perdemos a oportunidade. O Senhor manda pessoas a nós, traz pessoas a nós, e nós não desferimos uma palavra de Cristo. Nós não pregamos o Evangelho. Mas que nessa noite, que a partir dessa noite, na verdade, isso venha mudar na minha e na sua vida. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por essa palavra. Peço a ti, muda, Senhor, as nossas vidas, muda, Senhor, a nossa conduta em questão da oração, em respeito à oração.
e venhamos ser homens e mulheres de oração, e venhamos, ó Senhor, fazer assim como os discípulos fizeram, que venhamos estar sempre reunidos em oração, e venhamos estar sempre, Senhor, tirando, Senhor, noites, vigílias de oração, que venhamos estar, Senhor, todos os dias orando, Senhor, ao Senhor, e venhamos estar todos os dias orando sem cessar, e venhamos estar, Senhor, clamando a Ti, Senhor Deus da glória, pela vida do Senhor em nossas vidas, pelo Teu Santo Espírito operando em nós, Senhor, que venhamos estar, Senhor, cheios do Teu poder, revestidos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que possamos, ó Senhor, em nome de Jesus, tocar, Senhor Deus da glória, toda a região que pertence a nós, toda a região onde moramos, Senhor, que possamos, ó Senhor, tocar, Senhor, no Cantagalo, que possamos ganhar o Cantagalo, que possamos, ó Senhor, ganhar Ipanema, ganhar Copacabana, ganhar o Rio de Janeiro, que possamos ser, Deus da glória, não só nós, mas a igreja do Senhor na terra, que possa ser avivada pelo Teu Santo Espírito. Pai, todas as pessoas, Senhor, que estão assistindo, Senhor, eu entrego elas nas Suas mãos e peço nessa noite, muda, Senhor, a vida dessa pessoa, que ela possa ser uma mulher de oração, que ele possa ser um homem de oração, que eles possam ser, Deus da glória, revestidos pelo Teu poder e pelo Teu Santo Espírito, que eles possam viver o sobrenatural do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, Deus da glória, nessa noite os hospitais, e, Senhor, derrama uma unção de cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Forte abraço da Igreja Batista Amor e Fé para vocês. Tá? Até sexta-feira, culto de casais e família. Domingo, culto de Santa Ceia, Dia das Mães. Quero já me antecipar e desejar um feliz Dia das Mães para vocês. Uma boa semana de dias das Mães para vocês. Deus abençoe poderosamente. Você vai ser bem-vindo em nosso culto domingo, culto presencial a partir das 19 horas. Amém? Deus abençoe todos.